Olha só, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós já vemos falando sobre a urbanização, né, o processo crescente aí das cidades, como as cidades evoluem, como elas se adaptam, como esse processo de aglomeração de pessoas nas cidades, elas podem trazer inúmeros problemas para a sociedade, para a construção dessa cidade, para a estruturação urbana. Então, o contexto é imenso. Porém, nós precisamos compreender que o processo de urbanização ou esse aumento proporcional da população, ele é decorrente de N fatores que levam as pessoas a migrarem do local onde estão para os grandes centros. Daí eu posso estar perguntando para vocês se vocês reconhecem que local é esse. Vocês já viram em algum lugar essa imagem? Percebe-se que é uma grande metrópole e automaticamente tem um número considerável de pessoas residindo nesse grande centro mundial. Essa cidade é a maior cidade do mundo em questão populacional. Vocês leram o material, o livro, na página 38, 39, 40 e 41, conforme eu solicitei na aula anterior. Então, lá nessas páginas, elas trazem um ponto relacionado a essa questão da urbanização dos grandes centros. E esse grande centro aqui, que é a maior cidade em questão populacional, é a cidade de Tóquio, no Japão. Então, Tóquio, ele tem uma população mundial imensa, que mais na frente nós iremos ver o quantitativo de habitantes da cidade de Tóquio. Olha só, como eu coloquei aqui para vocês, né, as cidades mais populosas do mundo. Então, nós temos 10 cidades mais populosas, mas eu trouxe as 4 primeiras. A primeira é Tóquio, com 37,4 milhões de pessoas nessa cidade, residindo em seus grandes edifícios. A segunda maior cidade do mundo em número de pessoas é Delhi, com 29,3 milhões de habitantes. Depois vem Xangai, com 26,3 milhões de habitantes, e a quarta maior cidade do mundo está no nosso país, no nosso Brasil, que é a cidade de São Paulo, e tem 21,8 milhões de habitantes. Olha só como é muito, o número é alto, porém, dentro desse contexto, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil, isso ocasiona inúmeros problemas de ordem social, ordem estrutural, ordem econômica. Por quê? Porque concentra um número muito grande de pessoas em um único local. Então, olha só. A urbanização e seus problemas. Então, o processo de urbanização, ele reflete o aumento populacional crescente, né? Um aumento assim bem proporcional da população em que vive nas cidades. Nessas cidades que, em relação de quem vive no campo, ela se caracteriza pela expansão, tá, da sociedade urbana, ou seja, das pessoas migrando dos seus centros rurais para os centros urbanos. Então, ele se expressa assim cada vez mais essa questão entre as relações sociais e as atividades desenvolvidas no campo e nas cidades. No campo, hoje, com o processo de industrialização, né, com esse processo aí de subordinação da agricultura, dessa expansão do mercado agropecuário, que usou muito aí a questão da indústria, né, da industrialização dentro do campo, a mão de obra que era feita por seres humanos,
até a década de 1970, 80, que foi aí o ápice, né, do processo de migração brasileira para os grandes centros, foi substituída pelas máquinas. Então, o Brasil ele se tornou um país que depende muito das máquinas e que dentro desses problemas, né, dessa subordinação aí da agricultura, que é a economia é mais ampla e cujo comando dessa economia está voltada e localizado nas cidades, as populações urbanas, nesse sentido aqui, elas aumentaram aí o mercado consumidor dos gêneros agrícolas. E a mão de obra humana demorava muito mais tempo para se produzir em relação à a mão de obra especializada, com o uso de práticas industriais para tanto o plantio, como a colheita, como o processo de preparar esse alimento, né, produzido ali no campo e distribuir nos grandes centros. Então, precisou sim, de algo em uma escala maior, que desse mais uma para atender realmente esse mercado. E ao mesmo tempo aí que as cidades elas tornam-se centros de produção de mercadorias, né, que é o terceiro setor, ou de mercadorias industriais, que ainda faz parte do primeiro setor, elas precisam ser consumidas pelas populações, principalmente urbanas e as rurais. Para isso, né, constitui-se aí uma rede de interdependência das cidades e do campo, um depende do outro. E dentro desse processo aí de independência, de êxodo, de migração das pessoas, né, do campo para a cidade, procurando aí melhorias para si, os centros, eles sofrem com a questão do desemprego. Com esse ponto aqui, ó, do desemprego, que as pessoas elas saiam do interior onde estão morando e vêm para a cidade atrás de emprego. Quando chegam na cidade, eles vão para a cidade de quê? De moradia, de escolas, de saúde adequada. E aí o que aconteceu aí nos grandes centros nesse período de migração das pessoas? Olha só. O desemprego, ele é provocado, né, em grande parte por esse grande número das pessoas, né, que saíram aí do campo para atuar, principalmente no mercado informal. Por quê? Porque não tinham uma profissionalização, sabiam trabalhar na terra, então foram criando aí os seus quiosquezinhos de venda, principalmente de comida. Então, além de promover esse aumento aí da violência, o desemprego também ele ocasiona isso. Também tem a falta de oportunidade, que nos grandes centros as pessoas pensam que vão ter e não tem. E com isso, muitos optam em levar uma vida leviana, né? A vida do crime. Um outro ponto interessante é a questão, dentro desse processo de urbanização, são as favelas. Então, as pessoas saíram do campo em si por não terem, né, assim, a questão da mão de obra ter sido trocada por máquina, faltou-lhe recursos, as pessoas tiveram que vender suas terras e vêm para as cidades, principalmente cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são grandes centros, né, do nosso país, Fortaleza, que são metrópoles. E aí, nesse ponto, as pessoas passam a morar, a criar locais, né, digamos assim, né, casebres, barracos, em situações precárias, na margem das rodovias, também na periferia, né, das cidades. Por quê? Porque as áreas mais nobres ficam para as pessoas que têm dinheiro e eles constroem. Por mais que o governo ele faça aí também a questão desses loteamentos populares, né, que dá a oportunidade aí das pessoas, digamos, ter um local aí mais digno para morar, né, que mesmo assim eles são construídos em áreas periféricas, afastadas dos centros, né? E aí a camada da população que habita esses lugares sempre é a população de baixa renda, né? Os lotes eles possuem preços acessíveis para as pessoas comprarem e conseguirem construir as suas casas, mas elas não chegam a ter um padrão. Em outros contextos, o governo ele financia esse processo, né? Tinha um projeto Minha Casa Verde e Amarela agora,
que era o Minha Casa Minha Vida, onde o governo ele prepara ali todo um terreno de casa e vende as casas bem acessíveis para as pessoas que têm uma renda básica. E isso é um ponto assim crucial na questão da urbanização das cidades. Como consequência, vêm os problemas. E um dos problemas que afeta principalmente os grandes centros é a questão das enchentes. Aí vocês podem me perguntar assim, ô gente, como professora, como é que pode isso? Porque a chuva vem do céu, mas aí com o número acentuado de pessoas nos grandes centros, a questão da coleta seletiva do lixo, as pessoas jogam em qualquer lugar, não tem esse cuidado, essa atenção. Então, esse lixo quando chove, ele vai para os córregos, vai para os bueiros e, consequentemente, o resultado disso é o quê? Alagamento. Por mais que venha uma chuva forte, a água não vai ter por onde escoar. Então, vai entrar nas casas das pessoas. E acontece aí essas enchentes, né? Essas chuvas em grande proporção, elas acumulam, provocam esse acúmulo grande de água, né? E esses problemas, eles são apenas alguns dos vividos aí nas cidades brasileiras e que podem ser realidade também de outros países. Isso não é algo só, digamos assim, do país Brasil, tá? Não é uma coisa única, peculiar nossa, mas faz parte do nosso planeta. Onde habitar ser humano, o ser humano ele tem essa capacidade de trazer modernidade, mas também trazer muito atraso, que são os problemas, né, causados aí através desse processo de crescimento, de urbanização. Então, vamos lá. Então, o processo de urbanização na Europa e nos Estados Unidos. Então, vocês leiam aí na página 38 do livro, vamos acompanhar, e ele fala do processo de urbanização na Europa e nos Estados Unidos, perdão. Então, na segunda metade do século XIX, a Europa e os Estados Unidos, eles viveram aí, digamos assim, o seu processo de rápida urbanização, né? Então, foi um momento para eles. Enquanto que para nós, no nosso Brasil, o processo de urbanização, assim, esse crescimento acelerado, exacerbado da população, aconteceu a partir do ano de 1950, já no século XX, né, digamos, no meio do século XX. E aí, de 1950 até 2000, a população saiu de 50% que estava no campo e 50% nos grandes centros, passaram para 81,2% da população que estava no campo já estava na cidade, já tinha migrado, já tinha passado por esse processo de êxodo rural, né? Onde as pessoas, né, êxodo rural significa que a pessoa saiu do campo e migrou para uma cidade, né, para um centro urbano, em busca de melhorias. Aí vocês podem me perguntar, né, professora, mas eles vão alcançar essas melhorias? Não, o termo que nós colocamos aqui é que eles vão em busca de melhorias. Isso não quer dizer que eles vão alcançar. Depende da cidade, de onde eles vão, se já vão ter um local adequado. Então, se for aventurar-se aí nos grandes centros, o problema é sério. Então, essa questão aí é bem complicada, né? Porque as pessoas saem, né, para trocar aí a sua mão de obra por um salário, né, para ser assalariado, para receber um recurso, que muitas vezes eles não vão alcançar esse teto salarial que eles imaginaram. Também tem a questão, ainda nessa página 38 do livro, em relação aos setores de comércio, né, de transporte, de serviço que eu coloquei aqui, que foi o crescimento do terceiro setor. Então, esse crescimento do terceiro setor, que é os serviços prestados pelas pessoas, eles cresceram assim ainda mais depressa, né? E se cresceram, aumentou consequentemente a questão, né, da oferta de empregos. Porém, nem sempre foi com salários dignos. E dentro desse contexto também, né, aí nos processos de urbanização dos grandes centros dos países, de continentes, a mecanização do campo ele atingiu assim, níveis bastante elevados. E até hoje, nos países desenvolvidos, 4 em cada 5 habitantes vivem nas cidades. Continuando aqui,
falando do processo de urbanização nos países em desenvolvimento, que aí entra o nosso contexto, né? Então, nos países em desenvolvimento, né, aconteceu aí o aceleramento da urbanização, como eu pontuei agora há pouco para vocês, em meados do século XX. O nosso Brasil foi a partir de 1950, e o ápice desse processo mesmo, assim, foi quando a população disse, não, agora nós vamos para as cidades, foi a partir de 1970. Então, houve esse crescimento aí exacerbado, mas não foi só aqui no nosso país. Também aconteceu esse processo aí de maneira generalizada na América Latina, na Ásia e na África, né? Nessa ordem, na América Latina numa escala maior, na Ásia um pouco menor, e a África, né, ficou aí um pouquinho mais atrás, né? Não com uma velocidade tão rápida. E aí, dentro desse contexto todo, os países industrializados, eles enfrentaram problemas como a falta de terras ou de emprego no campo para as pessoas, né, fazendo com que um número aí considerável das pessoas elas pudessem migrar, tá, do meio urbano ou do meio rural para o meio urbano, né? Então aconteceu aí a cada ano foi só aumentando esse número, porque as pessoas estavam atrás, né, de melhorias. O mundo, né, como nós podemos colocar aí, ou a comunidade rural, ele está em constante redução. A cada ano que passa, tá, o meio rural, ele diminui o número dos seus habitantes. Como assim, professora? Por que que acontece isso, né? Por quê? Porque a estrutura da vida camponesa, ou das pessoas que moram no campo, passou a ser dissolvida pela valorização da terra. Como assim? Antes, todas as pessoas, eram fácil comprar um pedacinho de chão, de terra, ter um terreninho para colocar sua roça, né? Viver da agricultura de subsistência ali, ou de uma agricultura que pudesse tá também fornecendo o seu produto nos comércios das pequenas cidades. E aí as pessoas, por não ter incentivos, recursos para poder produzir, acabaram que vendendo essas terras. E a partir do momento em que foi vendendo essas terras, os que tinham mais recursos financeiros foram comprando e foram se tornando aí latifundiários, né, donos de grandes quantidades de terra, trazendo aí o processo de industrialização, e o trabalhador rural, ele passou a ser assalariado, né, ou seja, a posse da terra se concentrou num número pequeno de pessoas, né? E o trabalhador, ou até antes mesmo, essa pessoa era o dono daquele pedacinho de chão, mas ele se tornou ali um empregado do dono daquelas terras. Então, aos poucos, aí estão desaparecendo a questão das culturas regionais, né? Estão sendo extintas, por quê? Porque o morador rural, ele está saindo da sua terra, ele está abandonando o seu chãozinho e está indo viver nos grandes centros. Então, as técnicas e os processos manuais de produção, então, não estão sendo passados de gerações a gerações. Assim, os hábitos sociais, a questão da linguagem, né, a verbalização das palavras, as músicas, os tipos de alimento que antes eram tipicamente dos interiores, hoje a gente só as encontra em tempos de festa junina, né, que é o período datado aí para cultura digamos assim, a cultura do movimento caipira, né? Então, a ONU, ela destaca que até o ano de 2030, acompanha aí na página 40, tá? Do livro de vocês. Então, que até o ano de 2030, todas as regiões do mundo terão mais pessoas vivendo nas cidades do que pessoas vivendo no campo. E, além disso, as estimativas realizadas a essa organização toda indicavam, né, que no ano de 2020, a população mundial residente em favelas somava cerca de 90 milhões de pessoas. Olha só que número considerável. Então, eu trago aqui para vocês esse gráfico de barras que mostra que a população urbana e rural do Brasil. Então, em 1940,
Como vocês conseguem ver aqui na legenda, olha, o de azul, a barra azul quer dizer rural e a barra vermelha urbana. Então, em 1940, o maior número da população brasileira era na zona rural. Já no ano de 1970, ó, percebam que a barra vermelha, ela cresceu e ultrapassou a barra azul, que era a população rural. No ano de 2000, já eram 138 milhões de habitantes nas cidades e apenas 32 milhões de habitantes no meio rural. A expectativa em 2050 é que sejam 238 milhões de habitantes vivendo aí na zona rural. E aí, vocês podem me perguntar, né? Porque eu falei aqui há pouco em relação à questão das favelas, né? Das pessoas habitarem aí os grandes centros, mas não terem uma estrutura adequada para receber. Como nós observamos aqui, aqui é a quarta cidade mais populosa do mundo, São Paulo. E aí nós trouxemos a imagem de uma favela para vocês verem a diferença aí. Olha os ricos, a diferença nos prédios, né, bonitos. E a massificação da população está aqui, ó, nessa parte, onde você não consegue identificar o que é casa, o que é teto. Por quê? Porque as pessoas, elas chegam e vão se apropriando de pedacinhos de chão e construindo aí os seus barracos, tentando ter uma moradia digna. Então, você pode se perguntar, o que é favelização? Favelização, segundo o que está descrito aqui no nosso livro, é um fenômeno que acompanhou o processo de urbanização, né? Principalmente aí nos grandes centros. Isso não quer dizer que nas cidades menores não possam ter, né? Nós temos aí bairros, aqui mesmo na nossa cidade, em que as situações são precárias. Nós não chamamos de favela, mas nós chamamos de parques, nós chamamos de vilas. Então, tudo fazem parte do processo de favelização, ou seja, são as moradias das pessoas construídas à margem da sociedade, né, em situações distantes, sem nenhuma estrutura digna, ofertada pelo poder público. Então, dentro desse processo de favelização, nós podemos destacar aqui a questão da urbanização desordenada, né, que seria o quê? Onde o município, eles são despreparados, tá, para atender essas necessidades básicas da pessoa, ou seja, do migrante, da pessoa que sai lá do campo ou de uma outra cidade para aquela, né, ou seja, ela causa sérios problemas sociais e ambientais. E dentro desse processo, né, eu volto a frisar para vocês a questão do desemprego, da criminalidade, né, a poluição do ar, da água. Então, tudo isso ocasiona situações preocupantes, alarmantes dentro do contexto social. Um outro ponto seria aí o uso econômico das áreas mais valorizadas pelas parcelas mais ricas da população. Então, os pontos melhores, mais estratégicos da cidade, eles estão ali no poder de pessoas que têm um dinheiro a mais, digamos assim, né? Então, essa falta de intervenção e planejamento por parte do poder público, ele deslocou a população migrante para áreas periféricas, menos dotadas de equipamentos e serviços públicos, cuja ocupação se dá muitas vezes de forma irregular, ou seja, sem o reconhecimento legal da posse do imóvel destinado à habitação. Então, se é algo ilegal, o governo, o poder público nesse sentido, ele se apropria desse processo para dizer assim, mas não é algo legal, não tem amparo legal, não tem como ofertar uma melhoria para essas pessoas que vivem nesses locais. Então, o que acontece dentro disso? A ausência de condições de vida digna para as pessoas, né, para que elas possam, né, tá ali, digamos assim, tendo direito a um saneamento básico, que é água e esgoto, dentro desse processo de favelização, né, ou de bairros ou de vilas distantes, sem saneamento básico, o que vai acontecer? O processo de proliferação das doenças só aumenta. Um outro ponto também é a questão da taxa de mortalidade infantil, né, porque, em decorrência das doenças, porque as crianças são seres mais frágeis, então automaticamente elas estão mais acessíveis a
a pegarem doenças e não resistirem. E olha só, as condições de moradia afetam quem vive nas favelas. Elas passam mais fome, têm menos educação, menos chance de conseguir emprego no setor formal e sofrem mais com condições, com doenças que o resto da população das cidades elas não sofrem, o que é lamentável. Então, olha só, nós chegamos aqui ao ponto de concluir, né, a nossa unidade aqui, que focou muito em relação ao crescimento das cidades. E aí eu vou deixar uma atividadezinha aqui para vocês da página 41 do livro, tá certo? Acompanhem direitinho. Tem um texto que fala sobre Brasil, 11,4 milhões de pessoas vivem em favelas, então a estatística atual, ela já cresceu, tá? Essa estatística é do ano de 2012, tá? Que foi a última estatística em relação a esse quantitativo de 2012, tá? E vocês vão responder aí as duas questõezinhas dessa página em relação a essa temática, em relação aos habitantes dos centros, né? A questão da urbanização. E eu aguardo vocês na próxima aula.